o horizonte invisível das oportunidades. Há um campo invisível pulsando sob tudo que existe, um oceano silencioso de possibilidades que sustenta cada gesto, cada pensamento e cada criação. Dentro dele, nada é estático, tudo vibra, tudo se transforma, tudo responde. E é nesse espaço sutil que habita a verdadeira oportunidade. Ela não se encontra nos lugares já conquistados, mas nas frestas da consciência humana que ousa perceber o invisível. Antes de começarmos, lembre-se, o simples ato de curtir e se inscrever neste canal é uma forma de vibração consciente, uma escolha que fortalece o campo coletivo de sabedoria e ajuda esta mensagem a alcançar quem também busca expansão. O que chamamos de sorte é, na verdade, uma sintonia. A ciência moderna, pela física quântica, já reconhece que o universo se comporta como um grande campo de energia interconectada, onde partículas respondem ao observador. Isso significa que o mesmo espaço que cria estrelas também responde ao seu foco e à sua intenção. A oportunidade não está fora, ela vibra nas entrelinhas da atenção. Quando mudamos o olhar, a realidade reorganiza suas peças. É a consciência que molda o tabuleiro. Wallace Wattles dizia que a riqueza não é um privilégio reservado aos poucos, mas uma consequência natural de quem entende as leis sutis da mente e da matéria. Ele afirmava que o universo é uma substância viva, criativa, que se move em direção à expansão. E toda expansão é uma forma de vida buscando expressar mais de si. Assim, aquele que aprende a pensar de modo criativo, alinhando sentimento e intenção, se torna um ponto de luz nesse movimento cósmico, e inevitavelmente atrai as formas e condições que refletem sua vibração. Mas o que significa, de fato, viver em um mundo onde a oportunidade está em toda parte? Significa compreender que o tempo não cria escassez, é a percepção humana que a fabrica. A física nos mostra que há energia suficiente em 1 centímetro cúbico de espaço para alimentar uma cidade inteira, e ainda assim, muitos acreditam na falta. A verdadeira pobreza nasce da desconexão entre o homem e essa fonte vibracional que o sustenta. Quando o ser humano retorna à consciência de abundância, ele percebe que o universo é, por natureza, generoso. A mente é como um imã quântico. Quando saturada por ideias de expansão, ela cria trajetórias improváveis, coincidências e encontros que parecem milagres, mas são apenas respostas coerentes do campo. É nesse instante que a metáfora se torna real. A oportunidade não é algo a ser caçado, é algo a ser percebido. E o primeiro passo é silenciar a crença no impossível. Onde há atenção, há energia. Onde há energia, há manifestação. Neste primeiro encontro, mergulharemos juntos na ciência e na metafísica do possível, o ponto onde a visão de Wallace Wattles se encontra com as descobertas da física moderna. Vamos explorar como cada pensamento cria uma onda, e como cada emoção a direciona, moldando o mundo à sua volta. Você não está apenas vivendo dentro de um universo de oportunidades, você é o próprio universo se expressando em forma de oportunidade. Parte explicativa: a substância pensante e o campo quântico. Imagine o universo como uma grande rede de vibrações interligadas. Cada átomo, cada célula, cada pensamento é uma nota dessa sinfonia invisível. A física quântica chama isso de campo unificado, onde toda energia e matéria se originam. Wallace Wattles, muito antes dessas descobertas, chamou essa mesma força de substância pensante, uma essência inteligente que permeia e sustenta tudo. Segundo ele, o homem que aprende a pensar de forma criativa toca diretamente esse campo e se torna co-criador com o próprio princípio da vida. Do ponto de vista científico, tudo o que vemos é energia em diferentes graus de densidade. O que chamamos de coisa é apenas um campo vibrando em determinada frequência. Quando você pensa, altera padrões sutis de energia. Quando sente, dá direção a essas vibrações. Assim, cada pensamento emocionalmente carregado se comporta como uma onda, uma pequena deformação no tecido quântico da realidade. O observador não apenas testemunha o universo, mas o influencia. Essa influência foi confirmada por inúmeros experimentos, como o famoso teste da dupla fenda. As partículas se comportavam de modo diferente dependendo de quem observava. Isso revela uma lei profunda: o ato de observar é criador. Wallace traduzia isso poeticamente: a substância viva pensa, e o que ela pensa, ela se torna. Quando o pensamento humano se alinha ao fluxo criativo dessa substância, a vida responde com forma, oportunidade e movimento. No fundo, o universo não é um mecanismo frio, mas um organismo vivo de ressonância.
Cada intenção humana é uma frequência, e o campo responde não à vontade forçada, mas à vibração coerente. A coerência é o estado em que pensamento, emoção e ação vibram na mesma direção. É nesse ponto que as oportunidades se multiplicam, pois o campo reconhece a harmonia como sinal de expansão. Aquele que vibra em sintonia com a vida, inevitavelmente atrai o que corresponde à sua vibração. A biologia moderna também reflete essa lei. Nossas células respondem a campos elétricos, magnéticos e até emocionais. Emoções coerentes, como gratidão, calma e confiança, criam padrões eletromagnéticos ordenados, enquanto medo e dúvida fragmentam o campo. Assim, prosperidade não é apenas mental, é fisiológica. O corpo é o instrumento que traduz a música da consciência. Quanto mais afinado, mais pura a ressonância com a abundância. O segredo não está em forçar o mundo, mas em harmonizar-se com ele. Wallace Wattles dizia: você não cria pela competição, mas pela criação. A competição vibra em escassez, enquanto a criação vibra em completude. A física quântica confirma: sistemas que competem dissipam energia, sistemas que cooperam amplificam. Por isso, a verdadeira riqueza surge quando você compreende que cada ação inspirada contribui para o crescimento de todos, e o campo retribui multiplicando o fluxo. Integração metafísica, o observador e o campo da criação. Tudo o que você percebe é o reflexo da vibração que sustenta seu olhar. A mente não é uma lente passiva, mas um feixe de energia que reorganiza o mundo à medida que observa. Por isso, o mesmo ambiente pode parecer cheio de escassez para um e repleto de oportunidades para outro. A diferença está na coerência entre o que se vê e o que se vibra. O observador, ao reconhecer sua própria influência, desperta o poder de moldar o invisível, e essa consciência é o início da verdadeira riqueza. A metafísica ensina que não há separação entre o pensamento e o campo que o contém. Pensar é ativar a matriz criadora. Cada ideia, cada imagem mental, cada sentimento é uma semente lançada no solo vibracional do universo. E como qualquer semente, ela germina em silêncio, buscando a forma mais coerente para se manifestar. A colheita é inevitável, mas o tempo da colheita é regido pela constância da vibração. O universo não responde ao desejo passageiro, e sim à frequência sustentada. Wallace Wattles compreendia isso de forma visionária. Ele afirmava que a oportunidade está em toda parte porque o universo é uma mente viva em expansão contínua. Essa mente universal busca sempre novos canais para expressar abundância, e o ser humano é o seu instrumento mais sofisticado. Quando você pensa criativamente, não em oposição, mas em colaboração com a vida, torna-se o condutor consciente dessa energia. E nesse estado, cada circunstância, mesmo as adversas, se converte em degrau de ascensão. Há uma ciência precisa nesse processo. A física quântica demonstra que o colapso da função de onda depende da atenção sustentada. Em termos simples, aquilo em que você acredita com clareza e emoção se densifica no campo, tornando-se experiência. O mundo externo é apenas um espelho vibracional da consciência interna. Assim, o indivíduo que pensa em escassez reforça sua limitação, enquanto aquele que pensa em expansão cria um campo de abundância. Essa não é uma questão moral, é uma questão de sintonia. É por isso que a verdadeira mudança não acontece na matéria, mas na vibração que a organiza. O homem que busca riqueza sem mudar sua consciência apenas repete antigos padrões de carência sob novas formas. Já aquele que desperta para o campo interior compreende que a riqueza é apenas um efeito natural do equilíbrio entre pensamento e sentimento. E quando esse equilíbrio é alcançado, a oportunidade deixa de ser algo a ser conquistado, torna-se um estado de ser. No coração dessa visão repousa uma verdade luminosa: o universo é um espelho benevolente. Ele não julga, apenas reflete. Tudo que você envia em vibração retorna como forma, evento, pessoa ou coincidência. O segredo está em cultivar pensamentos impregnados de intenção e serenidade. O campo não responde ao grito, mas ao silêncio coerente da convicção interior. E é nesse silêncio que a substância pensante, de que falava Wattles, começa a se mover em sua direção, abrindo caminhos invisíveis até que o invisível se torne real. Reflexão existencial, a ética da abundância e o chamado à consciência. A maior descoberta de um ser humano não é perceber que o universo é abundante, é compreender que ele próprio faz parte dessa abundância. Muitos passam a vida buscando oportunidades,
quando, na verdade, são eles que as emanam. Cada pessoa é um ponto de emissão vibracional, uma estação que transmite intenções ao campo universal. Quando a vibração é coerente, o retorno é inevitável. Assim, a vida não é uma competição pelo espaço, mas um convite à expressão do próprio potencial criador. Wallace Wattles afirmava que ninguém precisa tomar o que pertence a outro, pois há o bastante para todos. Essa frase, embora simples, carrega uma ética profunda. Ela não é apenas moral, é vibracional. O indivíduo que acredita na escassez vibra em separação, portanto, colhe resistência. Já aquele que confia na plenitude do universo se torna colaborador da expansão. A abundância, nesse sentido, é uma postura de consciência, ver o sucesso alheio como uma confirmação da lei universal, e não como uma ameaça. A física moderna corrobora essa ideia de interconexão. Tudo no cosmos está entrelaçado por uma teia quântica. O entrelaçamento, ou entanglement, demonstra que partículas separadas por bilhões de quilômetros ainda se influenciam instantaneamente. Isso significa que o universo opera em unidade, e não em fragmentos. Cada ato de generosidade, cada pensamento de cooperação, altera o tecido do campo coletivo. A prosperidade individual, portanto, é um serviço à prosperidade do todo. Há, entretanto, um paradoxo. Quanto mais alguém busca riqueza apenas como posse, mais ela se distancia. Porque a energia do desejo, quando impregnada de carência, comunica a falta. Aquele que vibra em gratidão e contribuição, porém, atrai o fluxo natural de retorno. O universo não responde ao eu quero, mas ao eu sou. O primeiro declara ausência, o segundo, presença. Ser é a chave da criação. Quando você vive como se já fosse parte da abundância, o campo reconhece sua assinatura vibracional e se ajusta. A verdadeira ética da abundância não está em acumular, mas em circular. A água que corre é pura, a que estagna, apodrece. Da mesma forma, o dinheiro, as ideias e as oportunidades precisam fluir. Wallace ensinava que o homem rico é aquele que expande sua vida e a vida dos outros. Na biologia, o mesmo princípio se aplica. Sistemas vivos prosperam quando há troca. O universo é um fluxo contínuo de dar e receber, e a coerência com esse ritmo é o que mantém a vida em movimento. Por isso, viver em sintonia com a abundância é um ato espiritual e científico ao mesmo tempo. Espiritual porque reconhece a unidade da existência, científico porque observa a lei natural do equilíbrio. Quando você decide alinhar suas ações ao bem coletivo, sua vibração se torna mais pura, sua mente mais clara, e a oportunidade surge onde antes parecia impossível. Esse é o verdadeiro sentido de prosperar, tornar-se canal consciente da expansão universal. O mundo não entrega oportunidades, ele as espelha. E aqui surge a reviravolta. Tudo o que você acreditava ser uma busca, era, na verdade, um retorno. A oportunidade que você procura não está no futuro, nem no acaso. Ela é o reflexo da frequência que você já está emitindo agora. O universo não entrega o que você deseja, ele espelha o que você é. Essa é a lei silenciosa da criação. A realidade é um eco da vibração que você sustenta no íntimo. Assim, o buscador que se vê separado daquilo que quer, continua a vibrar ausência. O Criador, que sente gratidão pelo que já é, manifesta presença. A física moderna oferece uma metáfora perfeita para essa virada de percepção, o colapso quântico. As infinitas possibilidades do campo não se tornam reais até que o observador as reconheça como tal. Em outras palavras, a realidade espera por sua aceitação. Wattles chamava isso de agir no pensamento, um estado em que a mente deixa de mendigar oportunidades e passa a se comportar como canal ativo da inteligência universal. É o ponto onde o querer se dissolve no ser, e o ser se torna o imã de tudo. Há um instante preciso em que a busca se transforma em fluxo. É quando o indivíduo percebe que não precisa mais perseguir o que já vibra dentro dele. Esse instante é libertador, pois substitui o esforço pela sintonia. Wallace Wattles dizia que pensar criativamente é trabalhar com a força que cria mundos. Quando você pensa em harmonia com essa força, não há concorrência, atraso ou escassez que o impeça. O universo inteiro se reorganiza para abrir caminho, porque a substância viva reconhece sua própria assinatura vibracional. Essa é a grande inversão. O homem não atrai oportunidades, ele as libera. Elas já existiam, adormecidas no campo de possibilidades, esperando pela vibração correspondente.
O pensamento alinhado não cria do nada, ele revela o que sempre esteve ali. Assim como o escultor não inventa a forma, apenas remove o excesso de pedra, a mente criativa apenas dissolve o véu da limitação. Oportunidade é a forma visível do que a consciência decidiu permitir. Essa compreensão muda tudo. Se o mundo é um espelho, lutar contra ele é lutar contra o próprio reflexo. Nenhuma circunstância externa é causa, todas são efeito. Efeito da vibração dominante que a consciência sustenta ao longo do tempo. O verdadeiro trabalho não é mudar o mundo, mas mudar a frequência interna. Ao elevar sua vibração, o cenário inevitavelmente se reorganiza, e aquilo que parecia impossível torna-se a única opção possível. Aqui nasce uma nova ética do poder pessoal: criar é servir. Quando você vibra em abundância, o universo prospera com você. Sua expansão é a expansão do todo. A antiga visão de luta cede espaço à compreensão de que o mundo é maleável, e que a realidade é apenas o campo respondendo à coerência. A oportunidade, então, não é um prêmio concedido aos poucos, é a consequência natural de quem aprendeu a ser o próprio reflexo da criação. Aplicação prática: o exercício da frequência criadora. Feche os olhos por um instante e sinta o campo que o envolve. Não há separação entre você e o ar, entre você e a luz, entre você e a vibração que sustenta o mundo. A oportunidade começa aqui, no reconhecimento da unidade. A primeira prática consiste em algo simples: observar o que já é, sem resistência. Quando você para de lutar contra o que existe, libera energia para transformar. A aceitação é a frequência base da criação. Ela abre o portal da percepção onde o novo se manifesta sem esforço. A ciência do coração mostra que emoções coerentes, como gratidão e serenidade, geram campos eletromagnéticos ordenados, influenciando diretamente o cérebro e o ambiente ao redor. Por isso, o segundo exercício é vibrar gratidão não por algo que virá, mas pelo que já pulsa em você. Pense na respiração, no corpo, na capacidade de perceber, de criar, de imaginar. A gratidão desloca o foco da falta para a abundância. E aquilo em que você foca, se expande. Agora, visualize algo que deseja manifestar, não como um desejo distante, mas como uma realidade viva dentro de si. Veja os detalhes, sinta as texturas, perceba a emoção de já possuir o que visualiza. A neurociência chama isso de ativação pré-experiencial. O cérebro não distingue o real do intensamente imaginado. Ao sentir de forma coerente, você grava no campo neuronal e quântico um padrão vibracional que o universo reconhece como existente. O próximo passo é integrar a ação inspirada. Wallace Wattles dizia que o pensamento criativo deve ser seguido por ação eficiente. Mas ação eficiente não é pressa, é movimento alinhado com a clareza interior. Quando você sente que algo vibra em harmonia, haja. Quando sente resistência, pare e respire. O campo responde à pureza da intenção, não à intensidade do esforço. Trabalhar a partir da calma é trabalhar em parceria com o universo. E há ainda um pequeno ritual de atenção que pode transformar o cotidiano em laboratório de consciência. Ao acordar, antes de qualquer palavra, afirme silenciosamente: hoje, a oportunidade me reconhece, porque eu a reconheço primeiro. Essa afirmação não é mágica, é vibracional. Ela sintoniza sua mente para observar o invisível. A partir desse instante, coincidências começam a aparecer. Oportunidades não chegam, elas se revelam, porque sua vibração se tornou compatível com elas. Se essa ideia te tocou, compartilhe nos comentários o que ela despertou em você. A troca consciente é parte da expansão. Quando você verbaliza uma percepção, a fortalece no campo coletivo. Lembre-se, a verdadeira prática não está em acreditar cegamente, mas em experimentar conscientemente. A ciência de ficar rico é, antes de tudo, a ciência de perceber-se parte do fluxo. E quem se percebe no fluxo, jamais volta a se sentir separado da oportunidade. Síntese emocional: a harmonia invisível da abundância. Chegamos ao ponto em que razão e emoção deixam de ser opostos e se reconhecem como complementares. O pensamento fornece direção, o sentimento, propulsão. Juntos, formam o eixo da criação consciente. Wallace Wattles compreendia que o pensamento isolado é como um raio sem descarga, possui energia, mas não produz transformação. Somente quando o sentimento se une ao pensamento, o campo vibra com coerência suficiente para moldar a matéria.
É nesse instante que a oportunidade se torna visível. A física chama esse estado de coerência de ressonância. Quando duas frequências se alinham, elas amplificam uma a outra. É por isso que, quando uma mente calma e confiante observa o mundo, ele parece mais favorável, mais aberto, mais fértil. Não é ilusão, é sintonia. As oportunidades não se multiplicam magicamente, é a percepção que se expande para enxergá-las. O campo de possibilidades é infinito, mas só responde a quem o observa com serenidade e propósito. A emoção é o idioma do universo. Cada sentimento é uma mensagem codificada, uma frequência que anuncia ao campo qual realidade você está pronto para vivenciar. O medo diz não estou pronto, a fé silenciosa diz eu já sou. Por isso, a arte de prosperar é a arte de sentir conscientemente. Sentir é o ato mais criador que existe. A vibração do coração é mais poderosa que qualquer intenção mental, porque traduz o pensamento em luz eletromagnética, e o universo inteiro é feito dessa luz. Na biologia, esse fenômeno é igualmente belo. O coração possui seu próprio sistema neural, o cérebro cardíaco, capaz de influenciar a atividade cerebral, hormonal e celular. Quando você vive em gratidão, esse campo cardíaco envia padrões harmônicos ao corpo, gerando equilíbrio e vitalidade. A abundância, portanto, não é uma abstração espiritual, é uma coerência fisiológica. Um corpo em paz vibra em prosperidade. E um coração coerente é um transmissor natural de oportunidades. Agora imagine o mundo como uma vasta orquestra de consciências. Cada ser humano é um instrumento, emitindo notas únicas no concerto universal. Alguns vibram em medo, outros em fé. Alguns tocam em descompasso, outros em harmonia. Mas o milagre acontece quando você decide afinar seu instrumento e tocar sua nota com pureza. Nesse instante, o universo inteiro se ajusta para acompanhá-lo. A oportunidade é o som do mundo respondendo à sua melodia interior. Tudo o que buscamos é, no fundo, o desejo de reencontrar essa harmonia invisível. Quando ela se instala, o tempo desacelera, as pressões se dissolvem e a vida se torna um diálogo entre vibrações compatíveis. Prosperar é isso, dançar com o fluxo, e não lutar contra ele. Ser abundante é respirar junto com o universo, e perceber que ele sempre responde com um eco gentil a toda vibração de amor, confiança e criação. Expansão filosófica, a consciência universal da oportunidade. A oportunidade não pertence ao indivíduo, pertence à consciência que o habita. Cada ser humano é um fragmento da mente universal experimentando a si mesmo sob uma forma singular. Por isso, o verdadeiro sentido de prosperar é expandir a própria consciência até perceber que não há meu sucesso, mas o sucesso da vida se reconhecendo em mim. Quando essa percepção floresce, o medo de perder desaparece, porque não há perda no campo que contém tudo. Há apenas fluxo, aprendizado e redirecionamento. Wallace Wattles dizia que a vida deseja viver mais em cada um de nós, e que a expansão é a sua natureza essencial. Esse princípio ecoa em todas as escalas, das galáxias que se afastam no universo em expansão até as células que se dividem incessantemente no corpo humano. A biologia, a cosmologia e a metafísica contam a mesma história com linguagens diferentes. Tudo existe para se tornar mais. Assim, a oportunidade não é exceção, é o próprio impulso criador da vida pedindo passagem. Quando você cria algo novo, uma ideia, uma arte, um gesto de bondade, está permitindo que o universo se expresse através de você. A consciência cósmica não busca fama ou conquista, ela busca expressão. E quando você se coloca em estado de criação, torna-se o canal dessa força eterna que vibra em todas as direções. É por isso que a oportunidade está em toda parte, porque a própria vida é uma corrente contínua de expressão, e você é uma de suas ondas. A física quântica oferece um paralelo poético. Cada partícula existe em superposição até ser observada, mas quando é observada, escolhe uma forma. Da mesma maneira, a vida observa a si mesma através de você, e aquilo que você escolhe enxergar é o que ela se torna. O universo não cria sozinho, ele cocria com a consciência. Portanto, a escolha de perceber abundância não é otimismo ingênuo, é um ato de cocriação consciente. Ao reconhecer-se como parte desse campo inteligente, a relação com o mundo muda profundamente. O que antes parecia acaso se revela como sincronicidade. O que antes parecia obstáculo se mostra como reajuste vibracional.
A realidade deixa de ser uma sequência de acasos e se torna uma coreografia precisa entre energia e intenção. E nesse novo estado de percepção, o ser humano entende que não está em busca da vida, ele é a vida em busca de expressão. Quando Vatlis escreveu que a oportunidade está em toda parte, ele não falava apenas de riqueza material, mas do próprio privilégio de existir em um universo vivo. Oportunidade é o sopro criador em movimento, o convite para participar da dança cósmica que transforma vazio em forma e pensamento em realidade. Quando você vibra em harmonia com essa consciência universal, o impossível deixa de existir, e o que resta é o fluxo natural da vida se reconhecendo através de você. Lição de moral: a chama silenciosa da criação. Toda riqueza começa com um gesto invisível, o pensamento em harmonia com o sentimento. A verdadeira ciência de ficar rico não é a de acumular, mas a de expandir o próprio ser até tornar-se canal consciente da abundância universal. Quando o pensamento se alinha ao amor pela vida, o campo responde com formas, circunstâncias e encontros que refletem essa vibração. Assim, a oportunidade deixa de ser acaso e se revela como consequência natural da coerência interior. Vatlis compreendia que prosperar é servir ao fluxo da existência. Aquele que cria algo bom para si inevitavelmente cria algo bom para o mundo. A vida não recompensa o egoísmo, mas a expansão do todo. Por isso, a verdadeira prosperidade não é um prêmio, é um estado de sintonia com a natureza criadora do universo. O ser humano que vibra nessa frequência entende que cada pensamento construtivo é uma semente lançada no solo fértil da consciência infinita. A moral profunda dessa visão é simples e eterna: tudo que você busca já está buscando você. O universo não resiste ao coração que vibra em verdade. Ele apenas espera o momento em que sua mente e seu sentir se tornem uma só voz. Quando isso acontece, o invisível se curva, o tempo se reorganiza, e o que parecia distante se aproxima silenciosamente, porque a vibração certa encontrou sua forma. A oportunidade está em toda parte, mas só responde aquele que já vibra como ela. O homem que a procura com desespero a repele, o que a contempla com fé a atrai. E quando a encontra, percebe que nunca esteve separado dela, apenas cego para o fato de que sempre foi feito da mesma substância viva que move as estrelas e cria os mundos. Assim, a lição maior de Vatlis ecoa através dos tempos: pensar criativamente é participar do próprio ato de criação. O universo é mente viva, e quem pensa com clareza e amor colabora com o desdobramento do infinito. A ciência para ficar rico é, portanto, a ciência de pensar em unidade, o reconhecimento de que o ouro não está no solo, mas na vibração da consciência que o percebe. E nesse instante, talvez você perceba: a verdadeira riqueza é o estado silencioso de quem aprendeu a ser um com a vida. Nada falta a quem se sabe inteiro. Nada é impossível para quem vibra em harmonia com o todo. A oportunidade não precisa ser conquistada, apenas reconhecida. E quando você a reconhece, ela floresce onde antes havia apenas o chão do possível. O universo que responde ao seu silêncio. Chegamos ao final deste encontro, mas não ao final da descoberta. A oportunidade continua vibrando à sua volta, à espera do olhar capaz de percebê-la. Talvez agora você compreenda: o universo não fala com palavras, ele responde à vibração. O silêncio entre um pensamento e outro é o idioma mais puro da criação. Quando a mente aquieta e o coração confia, a vida revela caminhos que antes pareciam invisíveis. Tudo que foi dito, sentido e refletido aqui é apenas um lembrete: você é parte do tecido criador que move os mundos. Cada respiração é um ato de cocriação, cada emoção, uma onda lançada ao infinito. A ciência para ficar rico é a ciência de sentir-se vivo, consciente e em harmonia com o todo. E nesse estado, a prosperidade deixa de ser uma meta e se torna uma consequência natural do ser. Que esta mensagem ressoe em você como uma semente de luz. Permita que ela cresça nos gestos mais simples, ao acordar, ao agradecer, ao criar. Lembre-se: o campo não precisa ser forçado, apenas reconhecido. A oportunidade não é um prêmio, é um reflexo. E quando você vibra na frequência da gratidão, o universo inteiro se inclina para retribuir. E se esta jornada trouxe clareza ou inspiração, apoie este campo de consciência. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem. Cada ato consciente de engajamento é uma forma de expandir a vibração coletiva, e talvez alguém, em algum lugar, esteja precisando exatamente dessa centelha de luz.
No próximo encontro, revelaremos a segunda camada dessa ciência vibracional, o ponto onde o pensamento deixa de ser abstrato e se torna força modeladora da realidade. Você descobrirá como a mente, quando dirigida pela intenção correta, altera o próprio tecido do espaço-tempo. Até lá, respire fundo, e lembre-se, o universo não está fora de você. Ele está te ouvindo agora. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.